Bom, pessoal, boa noite a todos. Estão acessando aqui nossa aula dessa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Maria Carolina Messi e estou acompanhando vocês aqui no projeto de ensino sobre a pesquisa científica. Bom, então, na nossa última aula sobre a pesquisa científica, nós tratamos aqui, então, da primeira questão que nós precisamos pensar quando falamos em fazer ciência, em fazer uma pesquisa, que diz respeito à pergunta de pesquisa. Toda investigação científica, ela se inicia a partir de um questionamento, ali de uma inquietação, de algo que nós queremos perguntar, queremos questionar e queremos encontrar as respostas para essas nossas indagações. Bom, então, o primeiro passo para a gente fazer pesquisa é ter essa nossa pergunta de pesquisa ali bem formulada, certo? Bom, e posteriormente a isso, quais são os próximos passos? Bom, aqui nas nossas aulas do projeto de ensino de pesquisa científica, nós vamos então estar abordando quais são esses próximos passos, pensando nessa construção de um projeto de pesquisa, pensando ali em como fazer ciência. Bom, então, quando a gente já tem bem delimitado ali a nossa pergunta de pesquisa, a gente já sabe quais são as nossas inquietações, o que a gente quer buscar, nós temos que partir, então, para o segundo passo, que seria, então, a elaboração dos objetivos da nossa pesquisa. Tanto o objetivo geral da investigação, quanto os objetivos específicos. Além dos objetivos, nós também precisamos justificar essa nossa investigação. Porque uma pesquisa científica, ela não surge ao acaso, ela surge embasada ali em algumas justificativas para que ela exista de fato. Então, na aula de hoje, nós vamos então estar verificando o que são esses objetivos, o objetivo geral, o objetivo específico, qual a importância desses objetivos dentro ali de uma pesquisa, e também vamos estar entrando ali um pouquinho na temática do justificativo. Como que a gente justifica a relevância do projeto de pesquisa que eu penso em desenvolver? Tudo bem? Bom, então, para a gente iniciar, a gente precisa entender, então, o que é esse meu objetivo de pesquisa. Bom, um objetivo diz respeito a uma intenção. Então, toda vez que eu tenho um objetivo, eu digo que eu tenho uma intenção planejada ali com relação ao que eu quero com aquela minha ação. Bom, então, quando a gente pensa num projeto de pesquisa, ele precisa ter bem delimitado o seu objetivo. Porque o objetivo é que vai esclarecer aquilo que eu pretendo pesquisar e desenvolver. É a partir do meu objetivo que eu vou delimitar ali qual a minha busca em relação à teoria e quais vão ser ali os meus próximos passos com relação a essa pesquisa. Então, vai delimitar também a questão ali, mais para frente, a gente vai estar abordando isso, vai estar delimitando a minha metodologia, a minha forma de fazer, a minha forma de colocar em prática essa investigação. Então, para começar ali, colocar em prática qualquer pesquisa científica, eu preciso ter muito bem delimitado o meu objetivo. Porque quando a gente não sabe aonde quer ir, nós não sabemos os caminhos para chegar lá. Então, traçar o objetivo é a segunda etapa aqui da nossa elaboração de projeto de pesquisa. Depois de definir a minha pergunta, meu problema de pesquisa, define, então, o meu objetivo. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns autores que vão falar a respeito da importância desse objetivo de pesquisa. Então, quando a gente pega ali em Lakatos e Marconi, eles vão colocar que o objetivo da pesquisa consiste em indicar o que se pretende alcançar com o estudo, ou seja, qual que é a meta que se espera atingir. Então, quando a gente fala em objetivo, estamos falando ali na meta
o que queremos atingir, que vai ser, então, essa nossa meta, vai se configurar enquanto um guia para o meu processo investigativo. Quando a gente vê lá em Gil, 2008, o autor ele vai definir que esses objetivos são declarações claras e precisas do que se pretende alcançar com a pesquisa, definindo a direção do estudo, ajudando a delimitar o problema. Bom, então, o meu objetivo, nesse caso, pensando aqui nessa perspectiva que o Gil irá trazer para nós, ele vai então ter ali a função de definir a direção do meu estudo. Novamente, se a gente não sabe qual o nosso objetivo, qual a nossa meta, não sabemos e não podemos pensar ali nos próximos passos para alcançar. Ok? Então, ela dá o objetivo da direcionalidade e foco para a pesquisa. De acordo com o Severino, todo trabalho deve partir, todo trabalho científico deve, então, partir de uma pergunta e ter como meta a construção de uma resposta. E o objetivo representa, então, o propósito dessa busca. Então, com a pergunta, com a minha questão problema definida, qual o propósito eu vou querer atingir a partir das perguntas que estou fazendo? Também quando a gente pega ali em Prodonave e Freitas, a gente vai perceber que esses objetivos são resultados que o pesquisador pretende alcançar com a realização do estudo, sendo então fundamentais para a delimitação do tema e para a formulação da metodologia, principalmente aqui quando a gente fala em objetivos específicos. Nós vamos ver aqui no decorrer da aula que esses objetivos específicos, muitas vezes eles traçam o meu passo a passo para fazer a pesquisa. Então, por conseguinte, eles são imprescindíveis ali nessa definição do meu projeto de pesquisa. Bom, então vamos lá. Objetivos gerais e objetivos específicos. Qual a diferença entre eles? Objetivo geral, ele é um objetivo mais amplo. E ele, muitas vezes, ele vai ali se basear na questão norteadora da pesquisa. Ou seja, global da pesquisa. Indica, então, a intenção principal ou a bandeira da pesquisa de forma ampla. Então, o objetivo geral, ele é amplo. Ele diz respeito, então, a intenção geral, global do meu estudo. Certo? Bom, então, dicas para pensar esse meu objetivo geral. O som tá ruim. Aqui também não tá saindo não, nem desapareceu. Boa noite, pessoal. Tá dando para me ouvir agora? Sim. Eu estou ouvindo. Sim? Ah, legal. Eu tive um problema aqui com a internet, mas já consegui retornar. Bom, pessoal, então, pensando nesse objetivo geral, o que é o objetivo geral da pesquisa? Esse objetivo geral diz respeito à finalidade global da minha investigação. Então, ele vai indicar ali a intenção principal do meu estudo, pensando ali de uma forma mais abrangente, de uma forma mais ampla. Quando a gente vai formular um objetivo, então, geral, uma dica é pensar da seguinte forma. Para que eu pretendo pesquisar? Sempre perguntar, questionar esse para quê. Então, qual o meu objetivo com essa pesquisa? O que eu quero pesquisar
E para que eu quero pesquisar? Então, pensando nessas perguntas, a gente consegue formular um objetivo geral, mas bem delimitado. Então, vamos pensar aqui em alguns exemplos. Então, vamos supor aqui, na minha investigação, quais os motivos da evasão escolar no colégio fulano de tal? Então, vamos pensar aqui que eu quero estudar evasão escolar na instituição em que eu trabalho, e eu vou pensar uma pesquisa voltada a essa finalidade. Então, eu vou definir enquanto questão problema, qual que é a minha indagação. Quais são os motivos para a evasão escolar no colégio em que eu trabalho, no colégio fulano de tal? Pensando nessa questão problema, e a partir dela nasce o meu objetivo geral. Qual que é o meu objetivo geral? Então, aqui nesse caso, é analisar. Então, sempre a gente começa, quando a gente pensa em objetivo, com um verbo. E um verbo, nesse caso, no infinitivo. Então, analisar os motivos da evasão escolar. Aqui pensando que os motivos da evasão escolar é a complementação aqui do meu verbo. Pensando aqui na finalidade da pesquisa. Certo? Então, analisar, primeira coisa, verbo. Então, aqui eu escolhi o analisar. Analisar o quê? Os motivos da evasão escolar. Tá, mas você vai analisar os motivos da evasão escolar onde? Você está falando de qual evasão escolar? Estou falando da evasão no colégio fulano de tal. Então, aqui no caso, eu delimitei onde será desenvolvida a minha pesquisa. E dessa forma, formulei um objetivo geral, então um objetivo mais abrangente para a minha investigação. O que seriam, então, os objetivos específicos? Pensando que o meu objetivo geral é esse objetivo mais amplo, mais abrangente, que define ali a meta que eu quero atingir. O objetivo específico, ele é mais delimitado. E sempre quando a gente vai pensar nesse objetivo específico, a gente precisa pensar ali no caminho a ser percorrido para alcançar o objetivo geral. Então, a gente precisa pensar nas ações menores e mais delimitadas para alcançar o meu objetivo geral. Então, pode-se dizer que que os objetivos específicos, eles caracterizam as fases da pesquisa, as etapas da minha pesquisa. Ou seja, vão apontar ali as etapas para alcançar a minha meta, traçada ali no meu objetivo geral. Então, uma dica para pensar esses objetivos específicos. Eu posso me perguntar: o que farei para desenvolver a minha pesquisa? Certo? Então, vamos lá, pensar em um exemplo. Pensando lá no exemplo anterior, no meu objetivo de identificar, de analisar a evasão do colégio fulano de tal, quais vão ser os meus objetivos específicos, o meu passo a passo para conseguir atingir ali os objetivos gerais. O objetivo geral. Então, vamos lá. Eu posso, em um primeiro momento, identificar quais são esses alunos evadidos do colégio fulano de tal. Posteriormente, contatar os alunos evadidos. Depois, identificar por que razões eles evadiram. Então, identificar as razões para evasão relatadas por esses alunos evadidos. Para, por fim, então, compreender os motivos da evasão dos alunos. Percebam, aqui nesses objetivos específicos, eu fiz o quê? Delimitei ali pequenas metas para atingir a minha meta maior, para atingir esse meu objetivo geral. Então, tracei ali pequenas metas para atingir o meu objetivo maior, certo? Essa é a finalidade, então, de um objetivo específico. Bom, pensando então que esses objetivos, tanto geral quanto específico, eles sempre vão iniciar com verbos no infinitivo, quais verbos a gente pode usar ali, pensar para formular esses objetivos? Trouxe aqui alguns verbos para vocês a partir de Johnson e Johnson. Bom, então ali,
quando a gente pensa na questão do conhecimento, eu posso usar o verbo apontar, definir, enunciar, inscrever, marcar, recordar, registrar, relatar, repetir, sublinhar, nomear. Outros verbos aqui mais voltados à questão da compreensão. Quando meu objetivo é mais voltado ali para compreender algo, eu posso descrever, discutir, esclarecer, examinar, explicar, expressar, identificar, localizar, narrar, reafirmar, traduzir e transcrever. Agora, quando o meu objetivo ele é mais voltado para a aplicação. Então, vamos supor, vou aplicar lá um questionário com os alunos da escola fulano de tal. Então, verbos voltados mais para a aplicação. Quais verbos a gente pode usar nesse caso? Podemos pensar ali em aplicar, demonstrar, dramatizar, empregar, ilustrar, interpretar, inventariar, manipular, praticar, traçar e também ali usar, certo? Verbos mais voltados para a questão da análise. Quais seriam esses verbos? Eu posso utilizar ali o analisar, calcular, classificar, comparar, contrastar, criticar, debater, diferenciar, distinguir, examinar, provar, investigar, experimentar. Verbos voltados para a ideia de síntese. Eu posso pensar ali em verbos como articular, compor, entre outros verbos. Tá certo? Bom, então, quando a gente fala, por exemplo, aqui, de outra questão também vinculada a esses objetivos, nós podemos falar da ideia também aqui de avaliação. Então, quais verbos a gente pode utilizar nessa questão da avaliação? Nós podemos pensar aqui em ajuizar, apreciar, avaliar, eliminar, escolher, estimar, julgar, ordenar, preferir, selecionar, taxar, validar e valorizar. Ufa, quantos verbos! Bom, pessoal, esses são alguns dos exemplos de verbos que a gente pode utilizar, então, quando a gente fala aqui de uma pesquisa científica. Tá certo? Bom, então agora nós vamos partir aqui para a questão da justificativa. Tá certo? Bom, então, o que é uma justificativa dentro de um projeto de pesquisa? Quando a gente fala em justificativa, a gente está tentando dizer aqui que nós vamos justificar por que determinada pesquisa é relevante ou não. Então, por que a gente precisa justificar a nossa pesquisa? Eu estou pesquisando porque eu gosto desse tema. Não é bem assim. Quando a gente fala em pesquisa científica, nós falamos, então, da questão de entender qual que é a necessidade dessa atividade, tanto pesquisador, então, é importante porque eu gosto do tema. Ok, é uma justificativa, mas uma justificativa pessoal. Eu preciso pensar em como que esse projeto ele é importante, não somente para mim, mas também ali para a sociedade e para o âmbito acadêmico. Porque o conhecimento acadêmico, para ele ser construído, não sei se vocês vão se recordar ali da nossa última aula, para que ele seja construído, ele precisa, então, ter ali, responder a uma lacuna investigativa. O que é essa lacuna?
dizer respeito, então, a um conhecimento que ainda não foi produzido. Responder uma pergunta que ainda não foi respondida em termos de conhecimento científico, conhecimento sistematizado. Então, quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente tem que pensar em justificar qual que é a relevância dessa pesquisa, não somente para a gente, mas então como que ela vai contribuir com os estudos da área em que a gente está pesquisando. Tá certo? Clarice, acho que você está compartilhando sua tela. Se você puder tirar ela. Consegue? Acho que por isso que os slides eles ficaram aqui pequenininhos em uma tela. Se você conseguir tirar, por favor. Tá certo? Bom, pessoal, então, pensando nessa justificativa, nessa parte que é tão imprescindível de um projeto de pesquisa, nós vamos ter, então, esses tipos de justificativa. Quais são esses tipos de justificativa? Como eu mencionei aqui com vocês, a justificativa científica, a justificativa social e a justificativa pessoal. Tá certo? Bom, então pensando na justificativa pessoal. A justificativa pessoal diz respeito ali o porquê que essa pesquisa é importante para você. A gente não pode deixar de pensar essa justificativa a nível pessoal, por mais que só ela não dá conta de pensar ali uma justificativa de projeto de pesquisa. Mas ela faz parte também, porque qualquer indagação que a gente faz, geralmente vem ali de alguma inquietação nossa. Então, muitas vezes parte dessa questão pessoal e da experiência do próprio investigador. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de justificativa pessoal. Aqui é um projeto de pesquisa que eu elaborei. Então, eu pensei ali, eu queria estudar, eu queria pesquisar ali a questão do currículo do ensino médio. Tá certo? César, tem pássaros, aqui em casa. Vocês estão lavando vapor aqui cantando. É o meu áudio mesmo. Bom, então, pensando nessa justificativa. Esse projeto especificamente, eu queria estudar currículo, ensino médio. E aí eu precisava justificar. Mas por que você quer estudar isso? Bom, por que eu queria estudar isso naquela época? Eu trabalhava em uma escola, como pedagogo, uma escola ali que atendia ensino fundamental e ensino médio. Então, logo que veio ali as mudanças para o currículo do ensino médio, eu tive que fazer parte desse processo de implementação dentro da minha instituição. Então, assim, para mim, era uma necessidade muito grande compreender como que estava sendo implementadas essas mudanças no currículo. Então, assim, a minha justificativa pessoal era isso. Então, ali, na minha escrita. O interesse em investigar o processo de implementação do NEM advém das experiências profissionais da pesquisadora, enquanto pedagoga em uma instituição da rede estadual de ensino no ano de 2021. A partir dessa experiência, foi percebido que os profissionais atuantes na escola demonstravam ter poucos conhecimentos e oportunidades formativas acerca do novo currículo do ensino médio. Entrevia-se um cenário ali de incertezas quanto à implementação dessa nova política que prescreve uma reorganização curricular para essa etapa de ensino, para o ensino médio. Então, vejam, essa era a minha justificativa pessoal. Mas para fazer um projeto de pesquisa, eu não poderia simplesmente justificar a partir desse meu interesse. É um dos motivos para se fazer a pesquisa, mas não é o único. Eu preciso de uma sistematização, eu preciso deixar mais claro por que essa pesquisa é tão relevante. E como que eu fiz isso? Trazendo aqui as demais justificativas.
a justificativa social e a justificativa científica. Então, pensando na justificativa social, qual que é a relevância aqui dessa justificativa social? É pensar aqui, justificar o porquê a minha pesquisa ela é importante. Na questão de como que ela vai contribuir para a sociedade. Então, é a contribuição do trabalho às organizações, às instituições públicas, às entidades do terceiro setor e, em geral, à sociedade. Então, como pensando ali, eu queria saber, estudar essa nova organização do ensino médio. Por que é importante, socialmente falando, estudar isso? Então, daí eu pensei nessa formulação. Então, a presente pesquisa, então, justifica-se socialmente por investigar as implicações da legislação na formação dos jovens brasileiros. Então, quando a gente pensa numa mudança curricular, muitas vezes mudando a formação, mudando esse currículo, vai mudar os conhecimentos que esses alunos eles vão aprender. Então, pode ser algo positivo, quanto pode ser algo que não seja assim tão legal. Então, socialmente falando, por se tratar ali de uma mudança curricular que vai impactar diretamente nos processos formativos, eu posso justificar a relevância social da pesquisa, que é entender quais são as implicações. Entendem? Bom, então, justificado socialmente, vamos à justificativa científica. Tá, por que esse conhecimento ele é relevante quando a gente pensa na questão de contribuir aos conhecimentos científicos que já existem a respeito dessa área? Eu preciso justificar. Essa pesquisa vai trazer alguma coisa de novo? Ela não pode simplesmente falar mais do mesmo. Ela não pode simplesmente falar o que outras pesquisas já falaram, já mencionaram. Ela precisa trazer alguma inovação, mesmo que pequena. Então, pensando nisso, a gente tem que explicitar muito bem qual que é a lacuna que essa pesquisa ela visa preencher. Isso aqui nessa justificativa científica, nós estamos falando das contribuições, não mais na questão social, mas as contribuições de ordem teórica e empírica acerca da temática, podendo, então, ampliar o estado da arte de determinado tema, servindo de fonte para futuras investigações. Então, tem que trazer um conhecimento novo, tá certo? Então, vamos pensar aqui um exemplo de justificativa científica. Avista-se a necessidade acadêmica de compreensão da política educacional, do currículo, desde seu processo de elaboração até o momento de sua efetivação enquanto prática formativa, permitindo ou não uma formação integral dos futuros cidadãos. Então, como que aqui a justificativa ela foi pensada? Se pensou em uma justificativa ali vinculada à questão da importância de se compreender como que uma mudança curricular impacta na prática. Então, assim, pesquisar essa política, esse novo currículo na prática é importante porque a gente precisa entender desde o momento ali de efetivação quanto o momento da prática formativa. Outra questão, essa reformulação curricular, ela era recente, então, quando foi feito esse projeto de pesquisa. Então, assim, ela estava iniciando a sua implementação ali em 2021, 2022. Então, existiam poucos estudos a respeito. Então, pensando que existiam poucos estudos a respeito, a pesquisa ela contemplava ali uma lacuna no conhecimento científico, no conhecimento teórico. Certo? Então, pensando nisso, eu também consigo justificar ali essa importância da minha investigação. Tá certo? Bom, então, pensando nisso,
pensando aqui que para elaborar uma boa pesquisa a gente precisa delimitar muito bem os nossos objetivos, precisa delimitar muito bem a nossa justificativa. Precisamos então pensar nesse alinhamento dessas partes aqui do nosso projeto de pesquisa, de modo que eles tenham um sentido entre eles. Então, vamos voltar lá para o exemplo que foi dado num primeiro momento, ali quando a gente fala de objetivo. Então, vamos pensar ali nesse objetivo. Analisar a minha questão problema. Quais os motivos da evasão no colégio fulano de tal? Objetivo: analisar os motivos da evasão escolar no colégio fulano de tal. Tem uma linha de raciocínio. Aí, objetivos específicos. Identificar os alunos evadidos do colégio fulano de tal. Contatar os alunos evadidos e identificar as razões para a evasão relatadas pelos alunos evadidos para, por fim, compreender os motivos da evasão dos alunos. Tá, então aqui eu tenho questão problema, objetivo geral e objetivos específicos, certo? Pensando nesse exemplo, como que a gente poderia pensar, então, uma justificativa? Uma justificativa a nível pessoal, a nível social e na questão do conhecimento científico. O que vocês me dizem? Como vocês acham que a gente poderia, pensando aqui nesse exemplo, nesses objetivos gerais, nesses objetivos específicos, como que a gente poderia, então, formular uma justificativa? Qual que poderia ser a minha justificativa pessoal para pensar uma pesquisa a partir desses meus objetivos? Eu poderia falar que eu quero pesquisar isso porque eu trabalho na escola fulano de tal e eu percebi que existem muitos alunos que evadem da escola. Então, é um problema ali recorrente na minha instituição, por isso eu quis pesquisar essa questão. Eu posso usar essa justificativa pessoal? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, é uma justificativa a nível pessoal. Então, veio da minha experiência. Então, falar ali que, a nível pessoal, eu quero pesquisar isso porque eu percebi que é um tema ali atual do meu cotidiano, é um tema que eu vivencio na prática a todo momento. Então, eu posso justificar dessa forma. Aí, eu posso parar por aí? Eu posso só justificar com isso? Que, eu vou pesquisar porque faz parte de uma problemática que eu vejo ali na escola em que eu trabalho. Eu posso parar por aí? Não, não posso parar por aí. Por quê? Para ser uma pesquisa científica, ela precisa ter também validade na questão social e na questão científica. Então, quando a gente pensa, então, nessa justificativa a nível pessoal, eu quero estudar isso porque é uma problemática que eu vejo no meu contexto de trabalho, na minha escola. Ok, agora a gente vai continuar essa justificativa. Vamos pensar numa justificativa social. Eu posso, por exemplo, falar ali que essa pesquisa justifica-se socialmente por se tratar de uma temática recorrente, uma problemática recorrente em diferentes instituições de ensino, e daí trazer algum dado ali do IBGE sobre essa questão da evasão, algo nesse sentido, para falar ali que, olha, socialmente falando, é importante, porque é uma problemática que está aí. Posso? Michele, você fez uma pergunta bem interessante. Eu posso trazer dados? Bom, na minha justificativa pessoal,
Ainda não é o momento, porque realmente a justificativa pessoal é a minha experiência. Agora, quando a gente vai para justificativa social e justificativa científica, a gente tem que trazer dados. A gente precisa trazer ali, comprovando, atestando realmente o porquê que essa pesquisa é importante. Então, que nem nesse exemplo, o social. Falar sobre evasão é importante porque é algo recorrente nas instituições de ensino. De acordo lá com o IBGE, por exemplo, né? Vou usar lá os dados do IBGE. Existe uma porcentagem de 50% de evasão no ensino médio, de 40% no ensino fundamental. Então, trazer esses dados, trazer ali também outras pesquisas, reafirma essa minha justificativa e deixa ali o meu projeto mais robusto, digamos assim. Ele fica ali mais. Eu consigo justificar de uma melhor maneira. Tá certo? Bom, então, pensando aqui ainda nesse exemplo, na justificativa científica. Aí que a coisa pega. Como que eu justifico cientificamente a relevância desse meu estudo sobre evasão da escola fulano de tal? E agora? Como que podemos justificar? Socialmente a gente conseguiu, cientificamente. É uma tarefa mais complicada, né? Bom, por que é mais complicado pensar nessa justificativa científica? Porque quando a gente pensa em justificativa científica, a gente precisa ter um arcabouço teórico ainda maior. Então, voltando à questão, a gente pode citar ali dados, citar outras fontes. No caso da justificativa científica, a gente precisa. Não tem como eu pensar numa justificativa de um projeto sem pensar ali uma justificativa científica, sem recorrer à literatura acadêmica. Então, como que eu vou saber, por exemplo, qual que é ali a minha lacuna de pesquisa, o que ainda não foi pesquisado sobre a temática, se eu não sei a literatura sobre o tema? Entende? Então, como que eu posso, então, me aprofundar nessa literatura para conseguir, então, estar escrevendo essa minha justificativa científica a partir do estudo da minha temática? Lembram que na aula passada, sobre a pesquisa científica, a gente comentou que a gente precisa entender essa lacuna investigativa, a partir ali, pesquisando sobre o assunto que estamos querendo ali investigar. É isso mesmo, André, essa é a ideia. A gente precisa pesquisar. E onde a gente pesquisa? Em sites confiáveis. Então, a gente precisa, para iniciar, para fazer todo esse processo, a gente precisa, então, estar nos inteirando sobre o assunto. Bom, então aqui eu vou simular para vocês como que eu faço isso. Pensando ali que eu tenho que estudar sobre a minha temática. Vou usar aqui uma ferramenta que ela se chama Google Acadêmico. Então, vou entrar aqui para vocês. Então, estou aqui no Google Acadêmico. Existem outras bases de dados também, mas a Google Acadêmico é uma das principais quando a gente pensa na questão da pesquisa científica. Então, vamos pensar aqui na temática que eu queria estudar, que é da evasão. Então, vamos supor que eu trabalho no ensino médio. Então, eu quero saber sobre evasão escolar. Evasão escolar. No ensino médio. Então, quero pesquisar isso. Ok, então vamos lá, vamos procurar saber sobre. Então, tá lá. Alguns estudos sobre evasão escolar.
Aqui, no caso, ele resultou ali muitos artigos aqui, muitos materiais para eu estar me aprofundando sobre a temática. Então, por exemplo, aqui, a evasão escolar no ensino médio, um estudo de caso. Então, eu posso clicar aqui e ele vai me direcionar a um material que vai tratar aqui sobre a evasão escolar no ensino médio. Então, aqui nesse caso, ele abriu aqui um material, um artigo a respeito da questão. Então, assim, para começar a entender esse tema que eu quero pesquisar, bacana, legal. Mas eu posso só ler um artigo? Não, eu preciso ir além. Então, vamos lá. Li esse artigo, achei bacana, dá para pensar algumas coisas aqui a partir dele, mas eu preciso de um pouco mais de informação. Então, vamos pegar esse segundo aqui. Evasão escolar no ensino médio, causas e consequências. Então, vamos lá. Cliquei aqui. Ele abriu um site de uma revista científica. Como que eu abro o artigo? Vou aqui no finalzinho. Tá vendo aqui que tá escrito PDF? Clico em PDF. Então, tá lá, abriu para mim o meu artigo. Eu vou fazer a leitura. Tá apresentando. Oi? Tudo certo? Bom, tá continuando. Quando a gente abre esse artigo, ele vai, então, trazer ali questões importantes para compreender a minha temática. São conhecimentos que já foram produzidos por outros autores, que a gente não pode ignorar. Porque muitas vezes a gente pensa uma pesquisa e pensa da seguinte forma: nossa, a minha pesquisa, assim, ela é super inovadora, super revolucionária. Mas se a gente pegar e parar para fazer a leitura ali da literatura acadêmica, o que acontece muitas vezes? Existem projetos similares, entende? Então, assim, esse processo, ele é muito importante quando a gente pensa nessa delimitação aqui da minha pesquisa. Tá certo? Bom, pessoal, então, já indo aqui para a finalização da nossa aula de hoje, eu vou deixar, então, vou propor para vocês um exercício prático. Pensem em alguma temática que vocês gostam, ali que vocês gostariam de pesquisar, de se aprofundar mais, e façam um projeto, tentem formular ali esse início de projeto de pesquisa. Então, tentem formular uma questão-problema, um objetivo e uma justificativa. Façam esse exercício, porque a pesquisa científica, a gente vai aprendendo ali a sua lógica, o seu passo a passo, fazendo. Então, é bem legal pensar, então, nessa questão, certo?